Vamos conhecer agora mais um componente que pode ser utilizado nas nossas aplicações Android, o serviço. Serviços são utilizados para execução em segundo plano. Normalmente eles estão associados a processamentos longos com pouca interação com o usuário. Os serviços podem executar por tempo indeterminado e podem continuar ativos mesmo após o usuário deixar a aplicação e navegar por outras aplicações. Da mesma forma que as activities, os serviços também têm um ciclo de vida completo. Para explicar melhor, eu vou desenvolver um exemplo de serviço aqui no Eclipse. Eu já tenho o Eclipse e o emulador em execução. Vou criar um novo projeto aqui, New Android Application Project. Vou informar lá o nome do aplicativo, Hello Service, nome do projeto igual. Vou alterar aqui o nome do pacote, vou colocar lá Mob Geek, Hello Service, deixar as outras opções conforme sugerido. Desmarcar aqui a opção de ícone customizado, selecionar lá Activity em branco e deixar lá como Activity principal. Finalizando aqui, o Android vai gerar para a gente o nosso projeto. Dentro desse projeto eu vou começar criando um novo serviço. Os serviços são criados de forma semelhante às Activities. Nós vamos criar uma classe que estende uma classe determinada pelo Android. Então eu vou clicar com direito aqui dentro do pacote da nossa aplicação, novo, classe, vou lá informar lá um nome, eu vou chamar aqui de Background Service. Para que essa classe seja considerada um serviço, nós vamos ter que estender uma classe chamada Intent Service. Nós poderíamos estender diretamente a classe Service, mas ela não traz alguns facilitadores que a Intent Service traz para a gente. Finalizando aqui, nós temos lá a nossa classe. Esse erro de compilação aqui indica que nós precisamos adicionar um construtor que vai passar um parâmetro string para a superclasse. Então nós vamos adicionar aqui um public background service e vamos adicionar uma chamada para super passando uma string. Essa string vai representar o nome da thread que vai ser executada em segundo plano. Então eu vou passar aqui o nome. Com isso nós já não temos mais erro de compilação. A classe IntentService tem um método chamado onHandleIntent. Esse método é invocado quando o usuário dispara a execução de um serviço. Da primeira vez que o método for invocado, ele vai gerar uma nova thread e vai iniciar a execução dessa thread. Caso a execução do serviço seja solicitada novamente, caso o usuário dispare novamente o serviço, vai ser gerada uma nova thread que vai aguardar o término da primeira. Então o Android vai automaticamente gerenciar as threads de execução para a gente. Nós não vamos precisar gerar novas threads aqui. Se a gente estendesse diretamente a classe Service, a gente iria precisar manipular todas as threads em execução, porque senão o nosso serviço seria executado na mesma thread que invocou ele, o que não é correto. Como a gente não precisa se preocupar com thread aqui, eu vou direto à pequena lógica do nosso serviço. O que ela vai fazer vai ser criar um contador que vai executar de 0 até 100 e esse contador vai sempre exibir para a gente um pequeno log, vai indicar que o serviço está em execução. Então nós vamos fazer lá int i igual a 0, i menor ou igual a 100 e mais. Dentro desse for, o que eu vou fazer é, antes de mais nada, exibir um pequeno log, utilizando log.d, que nós já utilizamos anteriormente, passando lá uma tag, eu vou chamar aqui de hello service, e uma mensagem, que vai ser serviço em execução. E vou colocar o valor do i, apenas para a gente ir acompanhando o contador. Feito isso, para facilitar e para simular um processamento mais longo, eu vou colocar aqui simplesmente um sleep. No caso de uma aplicação do mundo real, seria um processamento aqui que poderia demorar alguns segundos ou alguns minutos para acontecer. Vou colocar aqui try catch, caso ocorra algum problema. No nosso catch, eu vou simplesmente colocar para ele exibir a mensagem de erro lá no log. Como a gente vai estar acompanhando o log, não tem problema simplesmente fazer o tratamento de erro colocando no log.
Feito isso, a gente já tem o nosso serviço definido, a gente já tem o nosso serviço criado. Como o serviço é um componente de aplicação do mesmo nível das activities, nós vamos precisar adicionar esse serviço lá no Android Manifest. Então nós vamos lá no nosso Android Manifest, na aba Application, lá dentro da seção Application Nodes, e vamos adicionar um novo item aqui através do botão Add. Selecionar lá um elemento no primeiro nível, no top level, e vamos selecionar um serviço, que é isso que a gente quer adicionar. Adicionando o serviço, a gente vai selecionar o nome do serviço aqui, basta navegar lá, que a aplicação vai procurar todos os serviços que existem dentro do projeto. Depois que o serviço é listado, basta selecionar e pressionar OK. Salvando aqui, a gente já tem o nosso serviço definido e registrado no Android Manifest. Tudo que a gente precisa agora é iniciar ele. Para iniciar, nós vamos fazer isso lá na Activity principal, lá na nossa Main Activity. Lá dentro do método onCreate, nós vamos adicionar uma chamada que vai iniciar a execução do serviço. Para iniciar a execução do serviço, a gente vai utilizar um objeto de intent, da mesma forma que nós fizemos com as activities. Então nós vamos adicionar uma nova intent, que nós vamos criar através do construtor, que recebe o contexto, no caso a activity que está em execução, e a classe que representa o componente que a gente quer ativar, no caso aqui, background service. Feito isso, a gente precisa chamar o método start service para que a nossa activity realmente invoque a execução do serviço. Nós vamos passar como parâmetro a intent que nós acabamos de criar. Com isso, a gente já tem o nosso serviço definido e a gente já pode executar nossa aplicação. Vou clicar com direito aqui, executar como, aplicativo Android. Basta iniciar aqui no emulador que a gente já vai poder ver o serviço e a activity em execução ao mesmo tempo. Nossa activity está em execução e o método onCreate foi concluído, porque a tela da nossa aplicação está sendo exibida sem problemas. Só que se a gente for aqui no DDMS, a gente pode ver que o contador está em execução lá em segundo plano. Está rodando, efetuando a contagem. Se a gente for até o emulador e sair da aplicação, vou pressionar aqui Home, por exemplo, a gente pode ver que o nosso contador continua executando lá. E vai continuar até terminar o nosso método, até terminar a lógica do nosso método. Esse é o serviço muito utilizado para execução de aplicativos em segundo plano. Até mais!